Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Clássicos e Clássicos. Eu me chamo Samuel e hoje vamos mergulhar assunto de uma obra literária profunda, sensível e impactante, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Nesse episódio, você vai conhecer mais sobre o contexto da obra da autora, o enredo dos personagens, os temas centrais, uma análise literária e o impacto dessa história no mundo cultural. E, é claro, uma conclusão. E aqui está também o livro, ó, A Hora da Estrela aqui, é o livro simples da biblioteca da escola. Ele tem 87 páginas e eu tenho de entregar amanhã. E eu não quero renovar ele de novo. Então, vamos nessa. Então, sem mais enrolação, vamos descobrir mais sobre essa grande obra que é A Hora da Estrela. E como o narrador fala, antes de introduzir o que se segue, quero avisar que essa história inclui também o silêncio. Que é silêncio. O silêncio que é em mim. Contexto histórico da autora. Publicado em 1977, A Hora da Estrela surgiu no final da ditadura militar no Brasil, um período marcado por uma censura, repressão e, principalmente, uma enorme desigualdade social. Clarice Lispector nos entrega nesse livro não só uma personagem, mas um grito silencioso. Macabeia. Ela sofre no destino pobre e invisível e o reflexo de milhões de brasileiros esquecidos pela sociedade. Mas para entender essa obra, é importante conhecer também a mente por trás dela. Clarice nasceu em... Aqui a Clarice, ó. Ela nasceu em 10 de dezembro de 1920, na cidade ucraniana de Tsetselinki, mas veio para o Brasil da bebê. Para fugindo das perseguições contra os judeus, cresceu em Recife e depois se formou em Direito, no Rio de Janeiro. Mas a verdadeira vocação era a escrita. Ao longo da carreira, ela se destacou para uma literatura marcante, pela introspecção, pela filosofia existencial e por uma linguagem única. Pedro do Coração Selvagem, seu primeiro romance, publicado em 1943, já anunciava essa proposta diferente. Clarice também foi jornalista, tradutora e mãe. Uma escritora que não escrevia para agradar, mas para provocar. Ela veio a falecer em 9 de dezembro de 1977. E seu último livro foi A Hora da Estrela. Uma despedida com a força de um trovão silencioso. E não ficou no time, e também não ia conseguir fazer isso, por causa de eu não controlo raios. Enredo e personagem. A história gira em torno de Macabeia, uma jovem órfã do sertão alagoano, sem introdução, sem amigos, sem sonhos claros. Ela se muda para o Rio de Janeiro, em busca de uma vida melhor. Veio em busca qualquer coisa que não sabia o que era. Mas o que ela encontra é a invisibilidade. Vive de forma simples, trabalha como datilógrafa e passa os dias ouvindo a rádio relógio. Se alimenta de migalhas, literalmente e simbolicamente. A moça era tão fraquinha que às vezes parecia que ia desaparecer com o vento. Macabeia não percebe o quanto é apagada, vive com inocência, com uma espécie de pureza triste. Ela entra em um relacionamento com um operário rude, ambicioso, que logo a troca por seu colega de trabalho, Clório. A Clória tinha o corpo, perfume do batom,
e a Macapeia tinham silêncio. Mais adiante, em um momento de desespero, ou talvez esperança, Macapeia procura uma vidente, Madame Carlota. Essa personagem prometeu a ela um futuro incrível, amor, riqueza e beleza. Uma pessoa que não tinha invisível pela sociedade, e esta aí era a última esperança no fundo do poço. Mas a promessa nunca se cumpre. Pouco depois da consulta, Macapeia é atropelada e morre. A moça estava morta. Morreu na hora da estrela, em que, pela primeira vez na vida, se pensava, eu sou. Ela morreu, o narrador morreu. Ficou feliz? Não ficou triste? Sim. O narrador Rodrigo S. é também um personagem da história. Ele constantemente interrompe a narrativa para refletir sobre o que está contando. Ele se questiona sobre o direito de contar a vida de alguém tão simples, tão sem importância. Sou apenas um homem que sente. Eu tenho um horror de sentir porque estou sentindo o que não é meu. Esse narrador angustiado nos leva a uma metalinguagem poderosa. Ele transforma o livro em algo muito além de uma ficção comum. Quem sou eu? Por enquanto, nada. Sou um homem que quer contar a história. Macapeia, que é a curiazinha na capa do livro, aqui o relógio dela, a solidão dela aqui, tá pra frente, não tem quase nada, só tem um monte de prédio aqui, mas roupas estão voando ali no canto de assistir. Alguém deve ter ficado chateado por perder vestido, uma calça e gosto de uma toalha de mesa branca. E o livro foi publicado por Recoa, não, sei lá que é a marca dele aqui. Não tem a marca. Deixa eu ver aí. Roca, vamos colocar assim, acho que é isso. Que sonha sem saber sonhar, continuando. Eu não sou importante. Rodrigo S. O narrador reflexivo e inquieto. A história de uma inocente pisada. O plico de Jesus, o namorado ambicioso, que representa o egoísmo e a ascensão social. Eu ainda serei deputado. Glória, colega de trabalho vaidosa e segura, o oposto de Macabá. Você tem que passar batom, senão ninguém olha para você. Madame Carlota, a vidente que me prometeu o impossível e deu o nada. Você é um homem loiro, rico, estrangeiro, que vai te amar. É meio engraçado pensar que a Curia morre depois de ouvir isso. Temas e análises literárias. A Hora da Estrela é, antes de tudo, um grito pelos invisíveis. Clarice usa Macapeia para denunciar a desigualdade, o preconceito e a apatia. A solidão social e a falta de voz dos marginalizados, a indiferença da cidade grande, tudo isso está presente. Mas não para por aí. O livro também trata do vazio existencial. Macapeia vive no automático, sem consciência plena da própria dor. Há uma pensividade que dói, mais do que a dor em si. Macapeia não se sente feliz, porque para se sentir infeliz é preciso sentir. Outro ponto forte é a metalinguagem.
Eu só falei dela lá em cima, mas agora vou explicar o conceito em si dela, o que a palavra significa de acordo com o Google. Enquanto um texto fala sobre o próprio ato de escrever, ou sobre a linguagem em si, e a linguagem falando dela mesma. É o narrador da história, ele é a linguagem pura. Se vocês lerem o livro, vocês vão entender. O narrador Rodrigo S.M. representa o próprio escritor em crise, lidando com a culpa, o privilégio e a responsabilidade que contar uma história dessas. Eu, que não sou um nordestino, que nunca passei fome, que sou eu apenas fome, quem sou eu para contar sua história? Mas se não for eu, quem a contará? A linguagem poética esse ter frases que parecem cortar e acariciar ao mesmo tempo, Clarice consegue nos deixar desconfortáveis, e essa é a beleza do livro. Impactos e recepções. Quando lançou, o livro surpreendeu. Clarice sempre foi conhecida por sua escrita introspectiva, mas em A Hora da Estrela, ela se voltou para o social, sem perder sua essência filosófica. A crítica recebeu bem a obra, e ela logo se consolidou como um dos maiores legados da autora. Crítica sobre o enredo do livro. Antônio Catito. Clarice talvez tenha se afastado verossimilhança, tá? Verossimilhança, só palavrinha, social ao criar uma nordestina tão passiva. Benedito Nunes. O romance é uma narrativa que recusa a ilusão da realidade, pois Clarice que é a realidade. Clarice sabia que a realidade é a palavra. Nadia Cloutrimp. Hora da Estrela mostra que é possível contar a história de quem nunca teve história. Mas o impacto foi além dos livros. Em 1985, Suzana Amaral dirigiu uma adaptação para o cinema, que recebeu diversos prêmios internacionais. A atriz Marceline Cardoso brilhou como Macapeia, entregando uma atuação comovente. A história também secou o teatro, a música e a cultura pop. E, mais importante, nunca deixou de ser atual. Ou-se um Brasil ainda desse qual Macapeia continua representando milhões de brasileiros invisíveis. Sente que vive, sente, sofre, mais que não é vista. Conclusão. A Hora da Estrela é mais do que um livro. É uma reflexão sobre empatia, humanidade e o poder de enxergar o outro. Clarice Lispector nos presenteou com uma narrativa corajosa, sensível e desconcertante. Ela nos obriga a olhar para aquilo que preferimos ignorar e, com isso, transforma nosso olhar sobre o mundo. Mesmo depois de décadas, a obra continua viva. E talvez seja o maior poder da literatura, tocar o que é essencial. Agora, com umas críticas minhas sobre o livro. Eu gostei? Relativamente, eu gostei. Leria de novo? Se não se trabalha da escola, não. É bom o livro? É bom, eu indico. Eu li metade dele, é bom. A Clarice é uma personagem que tu não faz sentido muita coisa por ela, por causa de até o próprio livro faz isso, tipo, ela é uma pessoa invisível, então tu vai meio com uma vez esquecer. Eu esqueci uma vez que ela é a personagem principal, eu fiquei pensando quem é essa tal de Macapeia. Esse é Macapeia, a personagem. A Clarice é a autora. Me confundi aqui. Ela tem uma personagem legal, alguma vez tu sente dó, ou esquece, como eu. Caso que eu aplico é meio fininho da mamãe. Mas aí troca ela com a amiga dela, deve ter ficado muito triste. Mas nas fofocas,
a imprensa depois. A vidente, não gostei dela, é uma trapaceira, resumindo. E o Rodrigo SM, outro personagem bem importante para a história. Eu não gosto dele. Ele interrompe na leitura, eu sei que o papel dele é interromper. Mas é meio estranho, parece que aquele ancinho, aquele demônio falando teofito assim, aí, pá, confunde bastante na leitura. Mas até que faz sentido pro contexto da história. Aí ele tá lá, tipo, Clarice solitária. Aí ele vai lá e fala 1000 vezes. Ele fala que você pode falar, Clarice é solitária por causa disso. Legal. É alguém sugando ela. E a gente tá vendo esse cara, alguém sugando ela, porque no contexto da história, aquele cara não existe. Ele só tá contando a história. Ele tá escrevendo e tá contando. É meio confuso. Mas você for ler porque teve essa ideia de escrever esse livro é muito interessante. Ele foi uma pessoa aleatória na rua que escreveu um livro sobre essa pessoa. É meio estranho. E assim chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado por me acompanhar nessa sonata literária por Hora da Estrela. Se você gostou, compartilhe com alguém. Siga o podcast Clássicos e Clássicos e continue descobrindo comigo grandes obras que marcaram e ainda marcam o nosso mundo. E também acompanhe os podcasts dos meus outros colegas. Eu não sei como eles estão, mas eu acho tão bom sim, acompanhe lá. Eu sou o Samuel FM, estou no segundo ano do ensino médio. E te espero no próximo episódio. Até lá, ou como o narrador fala, a última palavra é ela mesma, Macapeia.